Olá pessoal, vamos dar início agora à apresentação do nosso seminário, cujo tema abordado é Biotecnologia Industrial. A nossa equipe é composta por Francisco das Chagas, Jaconias Soares, José Eduardo, Liduína Andrade e Raimundo Orlando. De início, iremos introduzir acerca do tema e, em seguida, iremos abordar os processos de produção com células, as transformações industriais com enzimas, o uso de materiais biológicos e a biotecnologia relacionada ao desenvolvimento sustentável. A biotecnologia em si, ela vai abranger as técnicas de manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos para fins específicos. Tendo como base esse conceito, a então também conhecida como biotecnologia branca, a biotecnologia industrial vai ser a expansão da biotecnologia aplicada às áreas da indústria. Ela utiliza organismos vivos ou produtos derivados destes para aprimorar os processos industriais e gerar materiais e produtos de alto valor agregado, ou seja, ela abrange o uso de micro-organismos e enzimas na produção industrial, diminuindo o uso de produtos químicos artificiais que têm o potencial de danificar o meio ambiente. Propondo assim dessa forma, substituir as tecnologias poluentes por outras mais limpas e corretas ecologicamente, como é o caso da produção do bioetanol e também do reaproveitamento do lixo orgânico. A aplicação da biotecnologia industrial ela está centrada no processamento sustentável, na produção de produtos químicos, materiais e combustíveis, tendo como finalidade desenvolver novos produtos, modificar processos tradicionais e reduzir, assim, os impactos ambientais. Ela não se limita a uma área específica, ela pode atuar em diversas áreas, como a área química, farmacêutica, alimentícia, de energia e entre outras. Vantagens e aspectos impulsionadores relacionados à biotecnologia industrial são a competitividade e benefícios econômicos associados a esta, a segurança e diversificação do abastecimento de matérias-primas, combustíveis, alimentos, água e entre outras, a demanda dos consumidores por produtos diferenciados e a crescente competição internacional que busca essa diferenciação, menores custos de investimento, menores custos operacionais e maior eficiência tecnológica, operando frequentemente em condições mais amenas, e, por fim, as demandas de processos sustentáveis. Alguns exemplos de ferramentas desenvolvidas ou aprimoradas pela biotecnologia industrial são as técnicas ômicas, a engenharia de proteínas, a engenharia metabólica, o bioprocessamento, a mistura, fluidição, os fenômenos de superfície, a cromatografia e a separação in situ. Então, essa tabela ela abrange uma representação geral dos processos e produtos que podem ser obtidos com o uso da biotecnologia industrial, desde os biocatalisadores utilizados até os produtos finais obtidos por esses processos. Partindo agora para os processos de produção com células, vamos adentrar um pouco sobre fermentação e o seu processo. Bom, a fermentação é um processo de obtenção de energia que ocorre com a ausência de oxigênio, ou seja, é uma via de produção de energia anaeróbica. A fermentação ela é resultado de um conjunto de reações enzimáticas onde uma molécula orgânica é degradada em compostos mais simples, fazendo com que ocorra a liberação de energia. Essa via ela é muito utilizada por fungos, bactérias e até mesmo células musculares esqueléticas em casos de contração vigorosa e prolongada. O ponto de partida desse processo é a glicose. Na glicose, cada molécula de glicose é desdobrada em duas moléculas de ácido pirúvico com a liberação de hidrogênio e energia por meio de várias reações químicas. O hidrogênio ele vai se combinar com moléculas transportadoras de hidrogênio e formar o NADH2. No processo, ele se inicia com a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato. O piruvato ele recebe elétrons positivos provenientes da enzima aceptora de hidrogênio e transforma-se em ácido lácteo que será posteriormente eliminado.
Quando o ácido pirúvico é transformado em ácido lácteo, a fermentação é denominada fermentação láctea. Quando o ácido pirúvico é transformado em ácido alcoólico, a fermentação é denominada fermentação alcoólica. E estas Fase líquida. Como primeiro exemplo, podemos citar as bebidas alcoólicas. Como sabemos, as bebidas alcoólicas são processos conhecidos há muitos séculos, nos quais se procura constantemente inovações e modificações que dão origem a novos produtos ou produtos com características diferentes. Em essência, essas bebidas são o resultado de fermentação alcoólica de vários substratos, sejam cereais ou frutas. Exemplo, a cerveja podemos dizer que ela é o nome genérico de qualquer bebida fermentada feita de malte, que leva também lúpulo, água e levedura. O vinho é o suco de uva também fermentado por levedura. A cidra também pode ser definida como um líquido resultante de fermentação, que por levar levedura do mesmo gênero das anteriores. Ácidos orgânicos. Como primeiro exemplo, é o ácido láctico. Ele é obtido a partir da lactose por fermentação com diferentes tipos de lactobacilos. Em segundo, é o ácido cítrico. É obtido a partir do melaço em tabuleiros ou em profundidade com tempo de fermentação inferior a 7 dias. Ele pode ser obtido por extração de frutas. Porém, o processo de fermentação dele é mais simples e barato. É usado como conservante e antioxidante natural para conservas, vegetais, doces e gomas. Por fim, o vinagre. O vinagre é proveniente de bebidas como vinho, cerveja e cidra. Ele usam bactérias acéticas. Existem métodos lentos e rápidos, exigindo o aporte de grandes quantidades de oxigênio, que são introduzidas por meio da aeração. Gorduras e óleos. Normalmente são produzidos a partir da extração direta de produtos naturais. Não é usual que sejam obtidos por fermentação. É necessário regular bem as relações. Por exemplo, devem ser elevadas a um pH ácido e condições aeróbias, utilizando em particular melaço ou soro de leite como substratos. Proteína unicelular. Vale ressaltar que a proteína unicelular é usada em grande número de substratos, por exemplo, melaço, hidrolisado de madeira, etanol, resíduos orgânicos e etc. A maioria das proteínas celulares utilizadas na nutrição humana e animal são de origem secundária. E a digestibilidade é um parâmetro de grande interesse. Enzimas. São proteínas que atuam como catalisadores de reações químicas em sistemas biológicos. Existem cerca de 400 enzimas de interesse industrial, tendo sido utilizadas na alimentação durante muitos anos, como por exemplo a quimosina, que é o coalho do estômago de ruminantes para fazer queijo. Como primeiro exemplo é a extracelular. A extracelular é produzida na parte externa das membranas celulares, e entre elas estão a prótese, amilases, hemicellulases, celulases e a lipases. A amilase ela degrada o amido para produzir açúcares fermentáveis em bebidas alcoólicas ou farinhas. A hemicellulases, como a pectinases, são utilizadas para a extração de suco de frutas. As celulases quebram as células e têm uso alimentar que podem ser obtidas. As lipases obtidas principalmente de fungos e leveduras. São utilizadas em detergentes, alimentos e biodiesel.
E existem outros também, como por exemplo a lactases ou a dextranases, que tem ampla utilização na alimentação. As intracelulares são muito menos utilizadas, pois para obtê-los é necessário decompor e, portanto, inativar um micro-organismo produtor. Eles estão entre a glucosaisomerase, que é para produzir frutose em xaropes, e a lactase de várias espécies. A produção de enzimas funciona da seguinte forma. Os extracelulares são mais baratos porque são mais fáceis de recuperar e purificar. Normalmente são produzidos na fase submersa, que é a líquida, por meio de processos aeróbicos, e o fator limitante geralmente é o fornecimento de oxigênio. A relação da saúde no meio da biotecnologia industrial. É uma área de grande crescimento devido à implantação de processos biotecnológicos para a produção de medicamentos. Por exemplo, os antibióticos são compostos gerados por micro-organismos que têm a capacidade de inibir o crescimento ou destruir outros micro-organismos. Os bioinseticidas, eles são procurados para maior especificidade e menor persistência do que os inseticidas químicos. E por fim, os fito-hormônios. É obtido por fermentação, submersos em cerca de 6 dias, que é obtido na ordem de 1,2 gramas por litro, e são produtos de grande importância no desenvolvimento e crescimento das plantas. Dando continuidade, eu vou falar sobre a biotecnologia industrial, mais amplamente sobre as transformações industriais com enzimas. O uso de enzimas é amplamente difundido em processos industriais. O custo do biocatalisador, que é a enzima, representa uma porcentagem significativa do custo total do processo. Na purificação industrial de enzimas, o custo é ainda maior quando se requer alta pureza, exigindo técnicas caras, como cromatografia e eletroforese para sua purificação industrial. Mais à frente, irei mostrar exemplos sobre suas utilidades. Na indústria alimentícia, eles são usados na produção de muitos produtos, como pão, laticínios e queijos, gemas de ovos desidratadas, frutas e sucos, onde as proteases elas são utilizadas para quebrar as proteínas do glúten. As pectinases obtivas, como aspergillos e risópos, são usadas para degradar a pectina dos frutos. O malte, que contém de 0,5 a 1% de amilase, é um dos maiores fornecedores de enzima. As transglutaminases, ou TGM, são enzimas transferadas capazes de se ligar à proteína de um grupo de amino a um resíduo de lisina e um grupo de carboxamida a um resíduo de glutamina. Dessa forma, eles vão ser capazes de criar uma ligação inter ou intramolecular altamente resistente à proteólise, ou seja, à quebra de proteína. Essas enzimas também elas podem ser usadas para reconstituir a carne em algumas aplicações na indústria de carne. Tem outras aplicações também diretas, como por exemplo para amaciar carnes, e a papaina, que ela vai ser obtida do mamão, onde irá degradar as proteínas do tecido conjuntivo. Outros usos industriais. Existem inúmeras aplicações na indústria têxtil, couro, aditivos para rações, para melhorar a digestão, produtos farmacêuticos, onde irá dispor de vários medicamentos para dispepsia, pancreatina, renina, pepsina, tripsina, catalase, lipase e etc. Pomadas também para traumas, como a hialuronidase, ou para hematomas, streptokinase. E também em cosméticos. O exemplo que eu posso citar é a papaina, para fins depilatórios. Mais à frente discutiremos alguns produtos. Na hidrólise de polissacarídeo, as amilases elas são amplamente utilizadas na hidrólise de amidos. As alfa-amilases, a 80 e 105 graus Celsius, geram dextrina ou até mesmo maltose, que serão transformadas em glicose pela glicoamilase, a pH 6,7 e 7. As alfa-amilases são obtidas com bacílios e a glucoamilase com aspergillos. Desse lado, na figura, mostra a produção do bioetanol. Ela vai ocorrer da seguinte forma. O primeiro passo é a trituração ou moagem. A biomassa ela é limpa e triturada, no caso da cana-de-açúcar, ou também poderá ser moída, que vai ser o exemplo do milho, até ficar uma pasta ou farinha, dependendo da biomassa. Segundo ponto é a mistura, com a água
com a água e uma enzima alfa-amilase quando a biomassa usada for um tipo de grão, onde a mistura é cozinhada e liquefeita. Terceiro, a sacarificação. Essa etapa ela vai ser extra no caso dos grãos. A enzima glucoamilase é adicionada para converter as moléculas de amido em açúcares fermentáveis. Quarto, é a fermentação. A levedura é adicionada à mistura para fermentar os açúcares etanol e o dióxido de carbono, num processo contínuo. Uma bateria de fermentadores será usada até que a fermentação termine. Numa fermentação em descontínuo, o fermentado permanecerá aproximadamente 48 horas no fermentador. Quinto passo, a destilação. O fermentado é bombeado em fluxo contínuo, num sistema multicolunas de destilação, onde o álcool é removido dos sólidos e da água, com uma pureza aproximadamente 96%. O resíduo será a área processando o coproduto. 6. A destilação. O álcool passará então através de um sistema de desidratação, geralmente o sistema molecular, para remover a água. O álcool desidratado é chamado de etanol anidro. 7. Desnaturação. O bioetanol, que será usado para combustível, é desnaturado, então com uma pequena porcentagem de algum produto para tornar inadequado para o consumo humano. Ainda temos 3 exemplos: as transformações de glicose em frutose, a produção de aminoácidos essenciais e o glutamato. Na transformação de glicose em frutose, a frutose ela tem o dobro do poder adoçante de seu isômero de glicose. A glicose ela irá ser formada a partir do amido e é isomerizada industrialmente pela glicose isomerase, que pode ser produzida por streptomase spp. Se a enzima for imobilizada, o custo final de produção ele pode ser reduzido em 40%. Na produção de aminoácidos essenciais, o processo tradicional era o isolamento do L-aminoácido de hidrolisado de proteínas. Quando obtido quimicamente, uma mistura racêmica é produzida. Estas misturas racêmicas elas podem ser tratadas enzimaticamente, como por exemplo a aminoxilase de A.oryzae, obtendo-se o L-aminoácido, que ele é um pouco solúvel, e o D-acetilado, que são facilmente separados. O glutamato, ele por volta de 1950, foi feita uma busca por bactérias para a obtenção de glutamato, desenhando-se um sistema a partir de C-glutamicium. A produção anual é de mais 750 mil toneladas por ano, divididas entre uma dezena de empresas. O melaço ou o amido hidrolisados são normalmente usados como substrato, além de uma fonte adequada de nitrogênio, com sais de amônio. Mutantes sensíveis à temperatura têm sido usados para bactérias secretar glutâmico no meio. A produção gira em torno de 50 gramas de glutâmico, contém gorduras e proteína. As gorduras elas podem ser removidas por surfactantes, enquanto as proteínas podem ser atacadas por proteases para fornecer peptídeos facilmente removíveis. Para outros tipos de limpeza, por exemplo, as membranas industriais, são utilizadas as celulases. Existem versões com grande número de enzimas. Na área odontológica, há como usar detergente enzimático com apenas 6. Produtos com 7 ou mais são para uso hospitalar, onde é preciso eliminar outros tipos de resíduos. É importante lembrar que o detergente enzimático não é um desinfetante. Ele deve ser utilizado. Bom, dando continuidade ao nosso seminário, eu fiquei com a parte do uso de materiais biológicos na parte industrial e vou tentar explicar da forma mais sucinta e uma forma mais clara que todos possam compreender. Então, muitos desses materiais biológicos, eles são utilizados e têm a forma de cultivo na parte da agricultura, na parte agrícola, como também na parte florestal. Outros tipos de cultivo, animais, eles têm uma extrema importância na utilização da indústria, onde é resgatado da agricultura, resgatado daquele ambiente para a parte industrial, para uma transformação. Muitas das vezes não são transformados biologicamente, ou seja, não passa por algumas transformações. Apenas são cultivados, são transformados e não existem algumas mudanças significativas, mas simplesmente processo de hidrólise e separação, ou seja, a quebra de uma molécula de água, havendo assim
uma separação. Bom, como eu falei anteriormente, existem esses dois eixos, da parte do cultivo, e depois do cultivo vai ter essas duas formas, que é a origem vegetal, e logo em seguida eu vou explicar a origem animal. Na origem vegetal, eu citei aqui alguns tipos de materiais, entre eles os materiais de armazenamento de carboidrato. É, um exemplo bem conhecido é o açúcar, no caso a sacarose, que existe a partir da transformação da cana-de-açúcar, como também a beterraba. Posso citar também outro exemplo, que é a produção de polissacarídeos, a partir também desses dois fatores. Essa produção vem acarretando através de todos esses fatores falados anteriormente, o cultivo, a produção, e existe sim uma transformação vegetal e uma transformação biológica, onde vai ter essas modificações através do açúcar da sacarose e como também eu citei o exemplo da beterraba. O segundo ponto são os materiais de construção, das células vegetais, que no caso esses materiais eles são utilizados tradicionalmente e bem conhecido na construção de matérias-primas industriais, na produção dos papéis, pode ser citado isso como exemplo, no processo de transformação de matéria-prima na parte de fabricação. Já esse terceiro ponto, que são os óleos, o uso de óleos, os óleos eles são de extrema importância na produção de muitos produtos alimentícios, principalmente farmacêuticos, devido às suas transformações, às suas importâncias, os seus valores nutricionais, sua grande importância nas transformações de produtos químicos, entre outros. Então, esses três tópicos citados são de extrema importância para a biotecnologia e o uso na indústria. Já passando agora para a parte de transformação animal, também a parte de transformação animal não passa por baixo. É uma parte de extrema importância, onde existe também vários tipos de produtos de origem animal, como por exemplo as comidas. O primeiro tópico são a comida. No caso da comida, todo o processo de transformação de matéria-prima dos alimentos, como a fermentação que entra também dentro dessa transformação, que faz parte da comida, que tem essa fermentação, tem essa transformação, como por exemplo eu posso citar a carne, que é a produção de cozidos no setor de pratos e pré-cozidos, que irá facilitar através desses fatores. Já o segundo tópico, que fala sobre a pele, couros e penas, é de extrema importância. Essa utilização é muito conhecida no setor de vestuários, como por exemplo a queratina, que pode ser obtida através das penas das aves por um processo bem simples, que é o processo dos hidrolíticos, sendo utilizada também nos setores farmacêuticos e cosméticos, ou seja, é, é de extrema importância o uso da pele, do couro e das penas. Cada um tem seu papel principal e primordial, o que irá ajudar e facilitar nessas transformações e assim ajudando a não haver desperdício, não haver nenhum tipo de prejuízo ao meio ambiente. E já falando um pouco dos hormônios, que é o último tópico, é também de extrema importância, principalmente para o setor médico e farmacêutico. Existem algumas glândulas que são de extrema importância, onde ela faz todo aquele processo contínuo. Eu li como exemplo um artigo que dizia que 0,3% do peso total desse animal faz parte dessas glândulas endócrinas, onde elas vão secretar alguns hormônios para uso farmacêutico, como por exemplo o cortisol, a adrenalina, que faz parte da bile para a síntese de cortisol, o uso de ácidos, a produção de vitamina D, a coagulação do sangue, do fígado, que vai produzir também vitamina do complexo B12 para tratamento de anemia, entre outros. O artigo é bem assim, bem importante. Ele frisa a grande importância da biotecnologia na parte do setor vegetal e animal. E
como eu frisei, é de extrema importância saber fazer a administração, saber fazer essa transformação desses produtos de origem animal. Olá pessoal, eu sou Liduína Andrade e irei abordar o tema biotecnologia e desenvolvimento sustentável. A biotecnologia pode desempenhar um papel importante para atingir as metas da sustentabilidade. Diferentes exemplos bem-sucedidos de micro-organismos, especialmente desenhados para otimizar a produção de etanol, a produção de plásticos biodegradáveis a partir de recursos renováveis e a biorremediação de metais tóxicos. Esses processos biotecnológicos contribuem significativamente para promover o desenvolvimento sustentável, embora possam, por enquanto, não ser ainda competitivos em relação às tecnologias convencionais. Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais recente, nas metas do milênio estabelecidas em 2000 pelas Nações Unidas, identificaram como prioritária para o futuro da humanidade a adoção de um novo paradigma de desenvolvimento, dito sustentável, de modo a garantir o progresso e, ao mesmo tempo, a preservação do meio ambiente. Para atingir as metas de desenvolvimento sustentável, é indispensável o manejo racional dos recursos naturais, o que exigirá o emprego de novas tecnologias. Entre as tecnologias que apresentam potencial para contribuir para o desenvolvimento sustentável, a biotecnologia tem muito a oferecer, especialmente nos campos da produção de alimentos, geração de energia, preservação da poluição ambiental, prevenção, no caso, e a biorremediação. Geração de energia. Aumento da produtividade de etanol por meio do melhoramento genético da levedura. Atualmente, os combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, suprem aproximadamente 80% das necessidades mundiais de energia primária. A projeção que se faz, porém, é de que a demanda mundial de energia aumente 49% até 2035, ao mesmo tempo que a produção de petróleo, embora seja um produto não renovável, ainda tende a aumentar nos próximos 25 ou 30 anos. Mesmo que o consumo futuro de combustíveis fósseis fique limitado às reservas comprovadas hoje, a queima desses combustíveis resultaria na liberação de mais do dobro do carbono que já foi emitido na atmosfera até hoje, agravando o efeito estufa. De fato, o uso de combustíveis fósseis é uma das principais causas de liberação de gases do efeito estufa, principais responsáveis pelas mudanças climáticas que estamos vivendo. Assim, a substituição da gasolina por biocombustíveis como o etanol apresenta-se como uma solução biotecnológica para evitar futuros problemas de carência de energia e de graves alterações ambientais. A produção de etanol por via fermentativa é, por definição, um processo biotecnológico, uma vez que o responsável pela transformação do açúcar em álcool é um ser vivo, a levedura Saccharomyces. Essa levedura vem sendo utilizada pelo homem há pelo menos 8.000 anos para a produção de alimentos e bebidas, entre outros produtos de considerável importância econômica. Até hoje, essa levedura continua sendo o micro-organismo mais empregado para a produção industrial de etanol, pois apresenta alta seletividade na produção de álcool, elevada velocidade de crescimento e fermentação, elevado rendimento na conversão a etanol, elevada tolerância à glicose, a etanol, a pressão osmótica e as condições estressantes, baixo pH, ótimo de fermentação e alta temperatura, ótima de fermentação. Diferentes fatores que influenciam sobre o desenvolvimento da levedura no processo de produção de etanol, destaca-se a contaminação do meio de fermentação por bactérias, responsável por perdas importantes na produtividade das destilarias, além de competir com a levedura pela sacarose e outros nutrientes do mosto. As bactérias induzem produtos indesejáveis ao metabolismo, que causam alterações prejudiciais ao processo de fermentação da levedura. As medidas atualmente utilizadas para o controle dessas contaminações consistem na acidificação do mosto e no emprego de antibióticos. Para a acidificação, aciona-se ácido
sulfúrico no preparo do mosto, o que reduz consideravelmente as contaminações bacterianas. Porém, o uso repetido da acidificação ocasiona uma diminuição da viabilidade da levedura. Prática bastante difundida nas usinas alcooleiras consiste em adicionar antibióticos ao mosto, o que, entretanto, onera significativamente o processo, além de impactar negativamente o meio ambiente. A utilização contínua de antibióticos, contudo, acarreta a seleção de bactérias resistentes, com o consequente surgimento de nova população de contaminantes, fazendo com que seja necessário empregar novos antibióticos ou até mistura de vários antibióticos. Visando encontrar uma solução alternativa para o combate às contaminações bacterianas do processo industrial de produção de etanol, foi iniciada há vários anos no nosso laboratório uma linha de pesquisa para desenvolver uma linhagem de levedura, Saccharomyces, que, conservando todas as suas ótimas qualidades fermentativas, fosse capaz de, ao mesmo tempo, de produzir e excretar para o meio de fermentação uma substância bactericida. Poluição ambiental, produção de biopolímeros a partir de recursos renováveis. Para resolver a questão do lixo urbano e industrial, a substituição de plásticos de origem petroquímica por plásticos produzidos por micro-organismos seria altamente desejável, uma vez que os biopolímeros são materiais biocompatíveis e totalmente biodegradáveis. A estimativa é de que esses rejeitos plásticos lançados em aterros aumentem em 40% o peso total do lixo. E o problema é agravado pelo fato de que os materiais plásticos atualmente produzidos são de difícil decomposição, permanecendo no meio ambiente por várias centenas de anos. Entretanto, o preço dos biopolímeros ainda não é capaz de competir com os dos plásticos convencionais, sendo necessário otimizar as linhagens microbianas, bem como os processos de recuperação e extração, mas, especialmente, reduzir os custos com a matéria-prima é possível. Entretanto, prevê que a situação atualmente se modifique à medida que o petróleo se torne escasso, tornando os produtos obtidos a partir de matérias-primas renováveis de menor custo que os produtos da indústria petroquímica. Biorremediação de águas contaminadas por metais tóxicos. Chama-se de biorremediação a utilização de seres vivos para descontaminar ou reduzir o teor de poluentes no meio ambiente. Com efeito, diversas plantas e micro-organismos são capazes de acumular e transformar diferentes poluentes em substâncias com toxicidade reduzida. Considerando que as tecnologias convencionais de remediação ambiental são, em geral, inadequadas para reduzir os níveis aceitáveis às concentrações de materiais pesados em afluentes contaminados, a biorremediação se apresenta como uma solução alternativa de grande interesse. Além disso, os métodos biotecnológicos para desintoxicação de efluentes são menos onerosos que as tecnologias convencionais. De fato, no caso de contaminação de águas de superfície por metais pesados, a imobilização in situ dos íons metálicos por ação microbiana, impedindo que eles sejam transferidos para o lençol freático, se apresentam como uma solução economicamente interessante. Ultimamente, a ação dos micro-organismos sobre os metais tem sido objeto de numerosos estudos em virtude do seu potencial de aplicação, tanto para desintoxicação quanto para a recuperação de metais nas atividades da indústria de mineração.